Olá, hoje é dia da gente falar de gestão. Minha convidada de hoje é multipotencial. Natural de Três Passos, a filha do seu Adão e da dona Angelina, empreendedora, professora de MBAs, palestrante, mentora e consultora empresarial. A noiva do Fábio atua há mais de 20 anos com a gestão em empresas familiares, é autora de livros e artigos na área de gestão e governança. Mãe da Milênia, fundadora do Roma Business e ainda é prática triatlon. Atualmente, a mãe de coração da Marina se prepara para uma Olimpíada de Transplantados que acontecerá na Austrália em 2023. Hoje teremos uma conversa de peso com Rosane Machado. Muito bem-vinda, prof. Olá. Prof, consultora, contadora, como tu quer que eu te chame exatamente? Muito bem-vinda, Rosane. Obrigada, Rodrigo. É bom estar aqui. Prazer te receber e conversar sobre gestão. Contar dinheiro é melhor que falar sobre dinheiro, né? É, bem melhor. Mas é preciso falar bastante antes de ter bastante dinheiro para contar, é mais ou menos por aí. É isso aí. O contar é só uma etapa, né? A gestão é que... Como nasce essa vontade de trabalhar com contabilidade e aí entender que a contabilidade é só um pedaço do teu negócio e tua vocação é outra, hein? Na verdade, eu me apresento normalmente como professora, né? Porque eu acho que a grande sacada dos negócios tem a ver com a educação, né? A gente precisa estar aprendendo e reaprendendo e alinhando e realinhando o tempo todo, né? E sou professora, eu nasci professora, né? Eu sempre quis ser professora e estudei para isso. E a contabilidade entrou na minha vida por acaso, na verdade. E ensinar a gestão para os empresários que têm tanta dificuldade, às vezes, com os seus números, né? Às vezes os caras ralam, estão lá à frente dos negócios e acabam tendo a dificuldade de cuidar daquilo que eles conquistaram com tanto suor, né? Então, isso cativa, esse é o meu propósito, né? Fazer com que eles melhorem essa saúde. E a contabilidade no Brasil hoje, ela é um pedaço disso. Ela é uma parte muito importante, porque tem a ver com os tributos, tem a ver com a burocracia, tem a ver com a nossa entrega das declarações. Mas ela trabalha com os dados do passado, né? Na contabilidade, a gente consegue mapear esse para trás. E é na gestão que a gente consegue trabalhar o futuro. Então, por isso que a gestão cativa tanto, né? E por isso que a contabilidade ela acaba sendo um pedaço desse contexto todo. Mas tu te sente responsável por esse todo quando tu trabalha com uma empresa, é isso? Isso, na verdade, tu entender de contabilidade, da tributação, desse sistema complexo que a gente vive hoje no Brasil e trabalhar a gestão com essa base ajuda muito. Então, o fato de ter a contabilidade como uma parte faz com que a gente consiga impulsionar as empresas um pouco mais rápido. Então, o todo é essa questão da gestão financeira, do cuidar do dinheiro, do patrimônio, porque às vezes o empresário, ele não se paga primeiro, né? Ele esquece de se pagar. Ele às vezes deixa mais dinheiro, dá mais lucro para o banco do que para a própria empresa dele. Então, é nesse contexto que eu falo assim da... Natural de Três Passos, como é que tu vem parar aqui, hein? Meus pais, região calçadista, né? O pai e a mãe vieram de lá, né? Na verdade, eu nasci em Três Passos. Eles logo se mudaram, meus irmãos ficaram mais tempo por lá. E aí vieram para Campo Bom atrás do trabalho da indústria calçadista, muitos anos atrás, né? E aqui então ficaram e estabeleceram residência. Né? Migrantes. Isso aí. E tu foi estudar primeiro contabilidade ou primeiro magistério? Na verdade, essa é uma história. Meu pai que é o culpado de tudo, né? Porque eu queria ser professora, eu queria dar aula. E aí, a minha família, eu fui a primeira a ter graduação do lado do pai e do lado da mãe. Então, na nossa família, acabei tendo isso. Adorava estudar, sempre gostei, amo, né? E aí, o pai queria o magistério, mas a gente acabou não conseguindo vaga. E aí, como eu gostava dos números da matemática, ele acabou matriculando em contabilidade. Eu nem fazia ideia do que era isso, né? E aí, no fim, eu consegui entender e aliar essas duas coisas. A docência que eu amava, eu queria ser professora de educação artística. Tem uma veia das artes também, que eu gosto muito. Puxa vida, né? Matemática é um canto e lá do outro lado... Eu sou meio dinâmica. Bastante multipotencial. Um pouco dinâmica. Definitivamente bastante multipotencial. Como é que é esse negócio de transplante renal, hein? Que episódio é esse na tua existência? Eu tive uma doença renal crônica, muito jovem, com 25 anos eu descobri, quando eu engravidei da minha filha, né? Eu descobri que os meus rins não funcionavam bem, eles já tinham uma deficiência.
Durante em torno de 12 anos, eu fui, a gente chama de paciente crônico, né? Eu tomava medicação, eu fiz o mestrado, abri empresa, tudo nesse ritmo aí. E a doença renal entrou na minha vida nesse momento. E ela me fez até, de certa forma, estudar mais, acelerar mais as coisas, porque eu não sabia como ia ser depois, né? Porque quem faz um transplante já passou, em algum momento, por uma diálise, por exemplo. No meu caso, não. Né? Tu não teve aquele processo mais desgastante? Eu tive a sorte, Deus me deu essa oportunidade, eu tive a sorte de poder cuidar, né, me cuidar durante o período da doença. Então, durante todo esse tempo, eu consegui ter acesso aí a bons medicamentos, a bons profissionais, inclusive da região aqui, e a gente fez um tipo de transplante que se chama pré-emptivo, sem nunca ter feito hemodiálise. Então, conforme os rins foram parando, a gente foi monitorando, e quando eles finalmente aconteceu, eles quase pararam, a gente transplantou. Então, até tinha assim, no último dia, vamos transplantar, dar uma limpada no sangue. E não precisou, acabou não precisando. Quem foram os doadores? Meu Dindo doou o rim. Hoje tu tens um rim. 3. Eu tenho os 2 nativos que não funcionam mais. Eles estão aí dentro. Estão aí, estão bem. Já agradeci eles, né? Já disse que eles cumpriram a missão deles, né? Tá tudo certo com eles. E eu tenho um outro que ele fica na região do abdômen, um pouco abaixo, que é o rim transplantado do meu Dindo, né? Que veio para mim. Ele, que tipo de Dindo? Ele é meu Dindo por parte de mãe, é meu tio. E a gente fez na época, eu brinco, né? A família ele grande. Ele é Dindo padrinho também? Padrinho. Ele é duplamente padrinho, então? É pai de coração, né? Eu já digo vida. assim, E a gente fez um teste na família, primeiro eu tive que escolher 4 pessoas, né? Mas eu tinha umas 20 que queriam doar. Tive essa família grande, italianada, né? E aí, desses 4, meu Dindo, então, por algumas questões, ele foi o escolhido. A gente precisa falar sobre transplantes, né? Sim, muito. Porque, evidentemente, tem muito preconceito em torno de tudo isso. Salva muitas vidas. Vida normal, né? Tão normal que a senhora virou triatleta. Esse Como é que dá para fazer tudo o que tu faz e fazer triatlon? Dá. É uma questão de tempo. A gente arruma tempo. Claro que o meu técnico, o meu professor, ele queria que eu treinasse muito mais do que eu treino, né? E o meu processo, talvez, ele não é tão veloz quanto de alguém que pudesse dedicar 5 horas no dia, 4 horas, né? Então, meu tempo de dedicação, ele é menor, talvez. Mas ele é maior do que muitos que não fazem esporte, né? Eu sinto uma orelha puxada nesse momento, assim, fortemente. Então, é uma questão, como eu tive problema de saúde e mexeu comigo essa coisa do transplante, né? E eu tive uma vida sedentária até por não poder praticar atividade física por 12 anos, né? Eu tinha que ter muito cuidado com a alimentação, com essa questão da energia. Então, o transplante me proporcionou essa visão, né, de que não adianta a gente trabalhar o nosso mental, o nosso emocional, se o físico não estiver bem. A casa tem que estar bem arrumada. Tem que estar bem arrumada. E aí eu entrei também para o Sou Doador, que é um projeto a nível Brasil, que eu estou no Conselho Fiscal, ajuda a diretoria. Coisa linda. Onde a gente trabalha com a doação de órgãos num contexto a nível Brasil, aí, né, para conscientizar. O nosso objetivo lá é acabar com a fila de transplante. Então, a gente tem uma ação em relação a isso. E o triatlo entrou nesse contexto, né? De também poder mostrar que, cara, que se tu dizer um sim, se a tua família dizer sim, no momento em que tu não estiver aqui, te representar muito bem e tu avisar ela, a pessoa que vai receber isso pode ter uma vida muito mais do que normal. Sim, né? Ela pode... A gente já foi, né? Ela pode fazer isso. E aí tu pode salvar né? quantas vidas? Muitas. Até 8 vidas, é isso? Muitas vidas tu consegue. Eu tenho alguns amigos que superaram super bem o transplante, um deles com um transplante duplo de pulmão, que chegou assim aos 49 com o tempo. Tive a oportunidade de ajudar ele a escrever um livro sobre essa trajetória dele. E, claro, sou doador de transplante, sou doador de órgãos aqui. Espero que ninguém precise do meu, coitado, se precisar, imagina. Mas também, por outro lado, eu fico pensando assim, alguém grandão que precise de um órgão, né? A dificuldade que vai ser para acomodar tudo, né? E essa questão da doação... Às vezes é por ignorância a gente não compreender muito assim, isso, né? E a gente transplantado tem uma questão particular também, que a gente não tem nenhuma deficiência física, né? A gente é normal, mas muitas vezes, eu tenho a minha própria empresa, eu empreendo, mas quantos têm esse obstáculo, às vezes, até de conseguir se recolocar, de estar à frente, porque é transplantado, né? Então, a doação de órgãos, ela permite que as pessoas tenham uma vida normal, e é esse preconceito que tem que acabar. Inclusive, serem triatletas, inclusive mulheres transplantadas. Então, a gente tem um time do Brasil de triatlo, e a gente treina para representar o país na Austrália.
Coisa linda isso. Ano que vem tu vai estar lá, então. 2023, abril. Sucesso. Volta aqui, por favor, antes disso, para contar essa ida. E volta depois para celebrar a medalha, por favor. Ô, Rosane, como faz para, dentro desse universo tão dinâmico, que é o universo corporativo, conseguir construir esta cultura? A gente acaba falando de cultura para doação de órgãos, por exemplo, de compreensão, de visão de mundo que precisamos desenvolver e falar muito sobre isso. Quando a gente fala em negócios, ainda existe muita ignorância também, né? Como conversa com o empreendedor que conhece muito do seu universo, de seu produto ou do seu serviço e que acha que conhece bastante sobre gestão e que, na verdade, precisa ampliar muito a sua visão de mundo? A gente tem uma crença, né? Muitas crenças, na verdade, muitos bloqueios, e os empresários também têm em relação ao negócio, a forma de gerir, como fazer isso. Eu sempre vi a gestão, e a gente trabalha na Roma nesse contexto, todos nós estamos juntos nessa, e sem equipe a gente não consegue, né? É que o simples precisa ser dito, né? E que também a gente não está falando com um empresário ou com uma empresa, a gente está falando com uma pessoa, né? E aquela pessoa que está lá, ela tem as dores de talvez não conseguir pagar para o funcionário que ela gostaria, aquelas dores do endividamento, de muitas vezes pegar um crédito e nem saber por que está tomando crédito, de não conseguir pagar. Então, quando tu começa a falar com a pessoa que está por trás da empresa e tu tenta ajudar aquela pessoa a resolver esses problemas de gestão de um jeito simples, tu realmente consegue transformar isso, né? Então, não é porque somos professores, porque estudamos, que a nossa linguagem precisa ser técnica. Porque ali está uma pessoa que talvez não teve essa oportunidade de ter a formação, não tem nem tempo. E não é a formação que vai fazer dele um empreendedor melhor ou pior. Claro, ela vai ajudar a aprender conceitos. Mas o cara, às vezes, sabe muito mais de gestão que a gente. Está lá na prática, ele conhece o negócio, ele tem uma boa intuição, ele sabe por que está dando errado. O problema é que ele não tem ferramentas. Ele trabalha com 50 indicadores, mas ele não sabe quanto ele gera de caixa. Se ele tivesse só um indicador, talvez ele resolveria. Então, é muito disso, né? A gestão é muito disso. É muito de entender que tu só consegue ajudar o empreendedor se tu olhar nele uma pessoa que batalha, que trabalha, que tem dores do crescimento, que tem dores do endividamento, que tem dores da falta de capital de giro depois da pandemia, né? E com o fluxo de caixa, que hoje é a ferramenta que a gente está mais focado, tu entregar para ele algo simples, que a universidade, infelizmente, não ensina a fazer, e que ele consegue transformar a realidade dele com isso, desde que ele entenda o básico e que ele faça isso bem feito. Então, a nossa metodologia a gente trabalha com uma linguagem simples, né? A gente tenta trazer a história de cada um, personalizar para que ele possa fazer isso bem, né? Então, para nós, a gestão é isso, né? E sem a minha equipe estar alinhada a isso e viver esse propósito, é muito difícil. Então, a gente também busca profissionais que consigam também sentir, assim, né? Esse carinho pelo empresário que apanha, que precisa disso, né? E aí, às vezes, o cara está lá, ele domina o negócio, mas ele não entende as finanças. E essa dor é maior, às vezes, do que... E o teu papel é muito mais de colocar no colo, assim, e dar um afago? Ou é a da madrasta, assim, de puxar as orelhas, hein? Na verdade, é o da professora, eu te diria, né? Não é nenhum dos dois, né? É de estar ali como uma ferramenta para que ele entenda o que ele precisa fazer. Porque... se a gente for... Administrar é uma tarefa, empreender é uma tarefa muito individual, né? A gente fala que não é sobre os números, né? É sobre a forma que as pessoas trabalham os números, né? Então, é muito mais sobre as pessoas do que sobre os números. Tomar decisão é um processo muito pessoal. Solitário, eu diria até, né? E aí tem uma questão. Algumas pessoas conseguem construir mais coletivamente isso, outras muito pouco, mas né? Às vezes o empresário é sozinho, não tem nem com quem conversar sobre isso. Como a gente está fazendo uma startup e tentando escalar isso... Quero falar sobre isso. Isso, para pequenos negócios... Na volta do intervalo. Beleza. Hoje, numa conversa de peso com a diretora da Roma Business, Rosane Machado.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a diretora da Roma Business, Rosane Machado, um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no SIC em Gramado, de 23 a 25 de maio, e o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. Rosane, a gente conversava sobre a tua trajetória e especialmente a gente começou a falar de gestão. E a gente estava contando uma novidade, que é uma startup que vai nos ajudar a cuidar melhor do nosso fluxo de caixa. Tu falou que pode ter 50 indicadores na empresa, se ele elegesse um, talvez fosse muito bom para o negócio dele. Seria qual esse indicador? Te diz que se tu não tem nenhum, tu começa pela geração de caixa operacional, né? É o quê? O DRE em si ou o fluxo como um todo? O fluxo de caixa, quando ele trabalhar, quando se trabalha ele de uma forma entendendo o que é caixa, o que tu faz de dinheiro com a tua operação e como tu usa esse dinheiro, tu consegue trabalhar ele de um jeito muito mais eficiente. É a técnica do passado dos envelopinhos, né? Antigamente os pais nos diziam assim, os antigos, né? Ah, eu vou pegar o que eu ganhei de dinheiro no mês, vou pagar aqui o que eu tenho que pagar de conta, o que sobrou, essa sobra, eu vou ter aqui o envelope da viagem, das férias, o envelopinho aqui do final do ano, né? Então, com as empresas é igual. A gente precisa trabalhar muito bem as nossas reservas. Então, quando o empresário entende o quanto ele faz dinheiro só com a operação, ele separa o que é que ele está pagando de conta das dívidas, o que é do investimento, que não é da operação pura, ele consegue perceber também o valor que a empresa dele tem e ele consegue trabalhar melhor essas reservas. E assim ele consegue garantir o 10º do final do ano, porque ele guarda cada mês um pouquinho. Ele consegue investir no momento certo, porque ele vai investir aquilo que ele destinou para o investimento, o que ele realmente tinha de capital para isso. Ele vai deixar uma parcelinha para o capital de giro. Então, esse indicador, ele possibilita isso. E ele é muito semelhante ao EBITDA, que é o indicador que calcula o valor da empresa ao longo do tempo. Então, deixa eu te falar da startup, né? O porquê fluxo de caixa e por que isso. A Roma, ela nasceu há mais de 10 anos atrás, numa inquietação de, vamos ajudar os empresários, né? Trabalhei em algumas empresas maiores, percebi, então, que os empresários precisavam de ajuda. Só que a gente trabalhava no modelo, a gente ainda trabalha, na verdade, a gente tem esse produto, uma consultoria mais personalizada. Então, o cara que conseguia ter acesso a isso é quem tinha dinheiro para pagar a conta, né? Era o empresário que conseguia ir lá e bancar. Isso incomodou a gente durante muitos anos, né? Eu, meus sócios, meus colaboradores, cara, aquele ali que está batendo na porta, o cara da padaria, da loja, não tem dinheiro para pagar. Ele não consegue pagar a consultoria. E a consultoria que ele consegue comprar hoje, ela é um pouco ineficiente, né? Ela não ensina ele de verdade, não traz resultado. Então, a gente criou o nosso método, nosso modelo, atendimento semanal, 100% humanizado, né? Numa plataforma, hoje a gente trabalha ainda, está construindo um software para isso. E a gente incubou esse projeto para viabilizar preço internamente. Então, a gente fez um piloto para validar se isso é aceito. Uma coisa é a ideia que eu tenho, outra coisa é se ela aceita ou não. E a gente vem atendendo aí desde a pandemia no modelo 100% digital, os empresários nesse formato, encontro semanal, consultoria personalizada e tudo isso. E a gente viu, isso colou, os clientes tiveram resultado, deu certo, com ticket médio baixo. Então, agora a gente está nesse processo da startup para no próximo ano transformar esse negócio em algo escalável. E aí, com investimento para que a gente possa ter aí o marketing digital como o nosso grande aliado, algumas ferramentas que a gente, com o capital do investidor, vai conseguir abrir e atingir mais empresários ao longo do Brasil com esse mecanismo que funciona, dá certo, né? Por que a gente vai trazer gestão só para o grande, né? A gente tem que viabilizar um produto que o pequeno também consiga. E essa ferramenta que hoje vocês fazem com tanta maestria, de poder construir com a pessoa, né? De orientá-la, e não só como se fosse pouco, ter lá um espaço para isso. De que forma vai ser conversado com esse novo cliente? É videoaula? É um tempo de consultoria? É um acompanhamento? Isso já está bem desenhado? O processo de uma startup é um processo de construção, né? Então, sim, a gente tem um desenho, mas a ideia é aperfeiçoar ele ao longo desse período, para daí, quando virar uma plataforma, que ela realmente seja bem mais prática. A questão é ganhar agilidade no atendimento, o cara não precisa ficar perdendo tempo lá numa reunião que não traz para ele, até porque reunião é um saco, né? Coisa nenhuma com coisa nenhuma. O que ele precisa, na verdade, é de um acompanhamento.
né? Como é o médico. Estar disponível. Estar disponível. Então, os nossos encontros, eles são semanais, eles são através hoje da plataforma do Zoom, mas a gente já está estudando outras plataformas, eles ficam gravados, o cliente recebe a gravação sempre que ele quiser ouvir, mostrar para a equipe, assistir junto com o pessoal, em qualquer horário e momento. E algumas partes mais conceituais, ele pode assistir a aula. Perfeito. Então, ele tem mais de uma forma de ser atendido, né? Ele tem um grupo no WhatsApp. O conhecimento vem de várias formas, está disponível de várias formas. Vários canais. Ele tem um grupo no WhatsApp, onde ele pode interagir com os consultores a hora que ele quiser. Então, essa é a ideia, facilitar para ele. Então, continua havendo uma personalização para ele. Isso aí. É uma consultoria... Tu não perde isso, tu não abre mão disso. A gente não abre. É uma consultoria personalizada. E pelo menos uma vez por semana ele tem que trocar uma ideia sobre os planos de ação que ele tem que fazer. Porque o problema da gestão é que as pessoas têm as ideias, eu vou fazer isso, mas ele não consegue manter o processo. Então, em 6 meses, nós entregamos para ele o mapa financeiro da empresa dele e o planejamento financeiro para o próximo ano completinho. Então, ele sai dali com tudo isso pronto, né? E ele entende o que ele construiu, porque ele fez junto com o consultor. Como funciona alguém que não tem condições disciplinares, por exemplo, de fazer essa contabilidade interna do seu negócio, simplesmente um balanço, diferenciando muito bem aquilo que é o dinheiro do negócio, aquilo que é o seu dinheiro, que acaba misturando. E vamos combinar, essa é a grande máxima da maior parte das pequenas e médias empresas, inclusive, né? E não existe muito bem é uma linha muito tênue entre o que separa o que é meu do que é meu também, né? E aí vira bagunça, né? Como trabalha isso para que haja uma disciplina diferenciada por parte do empreendedor? Quando ele entende o conceito de caixa operacional, ele começa a perceber, a gente educa ele, esse é o propósito, né? Ele começa a perceber... Tipo, teu número é X, é aquele X ali, deu, e é naquele não, momento? Não, a gente mostra, inclusive, o quanto do pessoal ele está usando dentro da empresa. Entendi. A gente mede as retiradas todas, né? E eu te diria que o Prolabore, ele é o grande transformador, porque às vezes o empresário, ele é o último a receber. Eles operam com Prolabores Bem-vindo ao time. Miseráveis. É, isso aí. E às vezes eles não sabem. Não enxerga tudo que está saindo. Não conseguem enxergar que ele ganha menos que o funcionário, porque ele não mede. E tudo que ele não mede, ele não gerencia. Então, a gente tem clientes que operam no caderninho e que conseguem com a consultoria... a gente diz que funciona, mas é num ritmo lento, né? Então, a gente tenta educá-lo para que ele saia do caderninho. A minha sócia é meio radical, ela queima os cadernos. No ar, assim, ela brinca com os vídeos meio malucos. Mas... ele tem alguma coisa, é melhor do que não ter nada, né? Claro, o caderno evolui para uma planilha e da planilha para o software. Então, hoje a gente tem pessoas de TI na equipe preparadas tanto para extrair os dados do software, se for o caso, como também para ensinar o cliente a digitar, se ele não tem cliente não sabe usar o Excel. Então, a gente ajuda ele com isso, né? E clientes que estão no caderninho e que, de alguma forma, eles conseguem se adaptar a esse controle porque há um acolhimento e esse processo ele é humanizado. Óbvio. Quanto mais organizado tu for, um dos grandes pilares é o controle. Então, quanto mais controle tu tiver dos teus números, mais dados tu vai ter. E os dados, eles nos dão condições de tomar estratégias melhores. Eles são uma grande força. Então, aos poucos, a gente trabalha com o que se tem e vai transformando esses números ao longo dos 6 meses. E tem clientes que estão conosco que continuam, porque eles querem continuar esse processo de melhorar. Eles têm o primeiro mapa financeiro, eles olham para eles assim, eu quero melhorar. Eu quero um mapa melhor que esse. Eu quero traçar novos caminhos. Então, é uma construção que vai se perpetuando. A gente falou de alguém lá de baixo que não tem o mínimo, ou que tem muito pouco, né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar com um cliente teu o início do desenvolvimento do planejamento estratégico. Quando a gente fala isso, e uma palavra tão bonita, né, uma expressão tão bonita, planejamento estratégico, a gente imagina que seja alguma coisa muito distante da gente. Quão perto isso está de uma pequena ou média empresa realmente? A gente diz que, na verdade, se a gente olhar o planejamento estratégico, ele realmente, da forma que ele foi nos ensinado, ou que a gente viu por aí, ou no contato que às vezes o empresário teve, é um monstro. Né? Muitas vezes, meu Deus, missão, visão, valores, cara, bota na parede quadrinho, não sei nem do que eu estou falando, né? E que eu não vivo aquilo. Então, o planejamento estratégico, ele é um direcionador. Na verdade, não é o planejamento que é o direcionador, é o propósito. E esse propósito, ele vira operacional no momento em que tu converte ele num plano financeiro. Então, um pequeno empresário, sabendo bem qual é o propósito dele, com mapa financeiro bem alinhadinho,
sabendo a técnica dos envelopes, o que tem que guardar, o que pode gastar, né? Em que momento eu devo crescer, em que momento eu devo segurar, ele consegue evoluir. E claro, quando ele for uma grande empresa, quando ele estiver num porte maior, né, bem maior que isso, aí ele vai ter mais gente para ajudar ele a ter ferramentas mais robustas, né? Por isso que eu digo que o fluxo de caixa é o primeiro passo. Só que às vezes a gente se depara com empresas de grande porte que ainda não sabem gerenciar o caixa. E por isso que grandes também quebram, né? Senão a gente não teria isso. Então, ele é um passo crucial porque ele mexe direto no bolso. Né? E ele sim conecta com o propósito e conecta com a estratégia maior. Senão ele não faz sentido. Né? A gente ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, se a gente no final não vai conseguir perpetuar isso, não tem como. Por isso que a gente trabalha com planejamento financeiro aliado ao fluxo de caixa. E não só com o fluxo de caixa. Porque a gente quer mostrar para eles, cara, em dezembro, quanto tu vai ter? Ano que vem, tu vai poder investir? Como é que tu vai te organizar para isso? Então, uma ferramenta que consegue ajudar o pequeno, mas que ainda... Nós temos clientes com faturamento de 10 milhões mês que usam essa ferramenta simples. Né? Então, ela pode ser usada... Ela é bem dinâmica. Bem dinâmica. Mas, com certeza, o potencial humano de vocês é o que faz a grande diferença na vida das pessoas. Né? Retomando aquilo que a gente falava antes, o ato de gestão, ele é normalmente muito solitário, de decidir, né? De não ter com quem trocar ideias. Né? Vocês encontram empresas de médio porte ainda com essas dificuldades de ter com quem conversar, de ter apoiamento, de falta de busca de respostas e de conhecimento, de desenvolvimento de novas habilidades, já tendo um patamar bacana, assim? Tem de tudo, né? A gente às vezes se assusta até com o que a gente encontra. Meu Deus, essa empresa com esse faturamento e ainda tá nisso. Ainda não controla bem o estoque, ainda não... Um exemplo, a gente trabalha muito custo. forte, a gente tem etapas de entrega, a gente chama de comitê de gestão. Então, cara, 3 meses de trabalho, o mapa financeiro está pronto, vou mostrar para quem? Né? Sim. Então, a gente senta e mostra para quem? Para quem decide. A gente sempre orienta, ensina, de novo, é o ensinar, né? Para que o empresário tenha essa consciência de que quanto mais pessoas que ajudam ele a decidir vierem para essa mesa, melhor. Quanto mais transparente ele for com os números, melhor. Tem cara que vai morrer abraçado nos números, né, e não compartilhou, não dividiu, aí é uma escolha dele. Então, a gente é uma ferramenta que ajuda eles a compreender esse contexto. Mas sim, o processo decisório, ele é solitário mesmo, né? E é quando a gente consegue se abrir e entender que, cara, se tu vive o teu propósito, tu vai ter ameaças, mas tu vai estar sempre tentando melhorar, porque o teu foco está lá no propósito, né? Então, se tu compartilhar ele, quanto mais gente souber do que tu quer, melhor tu vai evoluir. Talvez até num primeiro momento externamente e que, inclusive, para apoiar ele a desenvolver internamente. Já pegamos clientes com fluxo de caixa redondo, indicadores perfeitos, ele só queria consultoria porque ele queria trocar ideia. Né? Ele queria ter alguém para compartilhar com ele esse processo de decidir, ou porque não tinha ninguém na equipe que ele confiasse, e com o tempo ele entendeu que precisava levar isso para a equipe também. Precisava formar, né? Ou porque ele realmente queria alguém que entendesse de gestão para trocar ideia com ele. Adorei conversar contigo. Evidentemente, quando a gente começa a falar disso, vai puxando um novelo que vai trazendo um monte de coisa. A gente não consegue aprofundar nenhuma delas, evidentemente, meia hora, mas dá uma boa pincelada em várias coisas que são fundamentais para a perpetuação dos negócios, para a saúde financeira de uma empresa, de uma pessoa, de famílias que estão envolvidas em qualquer negócio, né? Já está lançado o desafio para que antes que tu vá para as Olimpíadas dos Transplantados, tu vem aqui. Isso aqui é meio santuário. Valdir Eisman sempre diz, né? O nosso esporte aqui, quem passa por aqui traz medalha, volta para mostrar a medalha. Tá bem, pode deixar então, combinado. Mas, ponto 2, a gente precisa falar muito sobre doação de órgãos. Ponto 3, a gente precisa falar muito sobre gestão. Evidentemente que, assim como a gente conversa muito sobre como gerir orçamentos privados, né? Como a gente cuida do dinheiro de casa, e o Sicredi é um grande parceiro para falar sobre isso, a gente precisa cada vez mais conversar em alta qualidade com os nossos empreendedores sobre como planejar o crescimento do seu negócio, a perpetuação do seu negócio, simplesmente a sobrevivência do seu negócio. Bem-vinda sempre, dona Rosane. Adorei estar aqui. Obrigada. Hoje uma conversa de peso com a diretora, com as sócias da Roma Business, Rosane Machado. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.